Nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas de como tirar fotos profissionais. Então, vamos lá. Fala galera do Jornada da Foto, aqui quem fala é Felipe Calil. Eu sou o criador do canal e também criador do Método 20 de fotografia, onde eu te ensino a fazer as melhores fotos da tua vida. Então, se tu gostar desse vídeo, eu vou deixar na descrição um link para o Método 20 e tu entender melhor sobre ele. Agora, vamos lá para o conteúdo. Bom, uma das coisas que separam os fotógrafos profissionais dos amadores é que um fotógrafo amador, por exemplo, ele volta e meia faz uma fotografia boa, mas ele nem sempre sabe o porquê aquela foto ficou boa e às vezes ele nem sabe replicar em alguma outra situação para fazer a mesma foto. E aí que está a grande diferença de um fotógrafo profissional para um amador. O fotógrafo profissional ele é muito mais constante em tirar boas fotos. Não quer dizer que ele sempre vai tirar fotos perfeitas, mas ele tem uma taxa de acerto muito maior, seguindo alguns conselhos que eu vou dar a partir de agora. A primeira coisa é escolher um ponto focal forte. E o que eu quero dizer com isso? É que tu precisa ter muito claro qual é o objeto central, qual é o ponto focal daquela foto. Às vezes, um fotógrafo amador, ele fotografa tudo, ele coloca tudo dentro da fotografia ao mesmo tempo. E isso nem sempre cria aquela mensagem clara, diferente do profissional, que se ele vai fotografar o retrato da pessoa, ele fotografa só a pessoa, ele tenta eliminar todas as distrações possíveis. Ou se ele vai fotografar alguma paisagem, ele tenta colocar só o que é mais importante naquela paisagem. É a grama que está muito bonita, são as flores que estão bonitas, é o céu que está diferente, é o pôr do sol, é aquela cachoeira. Se ele está fotografando algum animal, o que é importante na foto? É o animal fazendo alguma coisa diferente? É ele dentro do habitat natural dele? Enfim, esse é o tipo de coisa que você tem que pensar na hora de fazer a fotografia. A gente já falou sobre isso aqui no canal, que fotografia é a arte de eliminação e não adição. Então, quanto menos coisa tu tiver na tua foto, mais fácil vai ser para quem está vendo depois, o teu espectador, mais fácil vai ser para ele definir qual é o objeto principal da foto, qual é o ponto focal. E depois que tu definiu o teu ponto focal, certo? O que é mais importante? É como tu vai enquadrar aquela foto, como tu vai colocar aquele ponto focal da foto de uma maneira que tu chame mais atenção para ela, de que tu destaque o teu objeto na fotografia. E agora vamos ver algumas dicas de composição para tu fazer isso. A primeira e mais fácil delas é a regra dos terços, que é tu colocar o teu objeto naquela interseção das linhas, né? Quando a gente divide a foto nos terços. Isso é tão manjado que nem sei se vale tanto a pena a gente perder muito tempo aqui com elas. Caso tu queira ainda utilizar a regra dos terços, eu recomendo tu usar a proporção áurea, que ela é um pouco diferente, ela tem as linhas centrais mais juntas, mais aproximadas uma das outras. Isso cria um efeito diferente, uma sensação diferente em quem está vendo a fotografia. Não é aquela mesma regra dos terços, ela é um pouco diferente. Então ela cria mais interesse na fotografia no final. Depois tem a ver com perspectiva. E perspectiva é basicamente o modo que tu vai apontar a câmera para o teu objeto e qual a relação que isso tem com um plano de fundo. Por exemplo, tem essa foto aqui, qual é a perspectiva? Todas as linhas, os trilhos do trem, aqui esse túnel, ele aponta para o ponto central, que é essa pessoa andando aqui na linha do trem. Então, isso é uma perspectiva e eu escolhi deliberadamente fazer dessa maneira nessa foto. Pode ser que eu tivesse feito ela mais reta, né, sem apontar tanto para os trilhos do trem, ou pode ser que eu tivesse feito de uma altura mais acima para dar um outro efeito. Então, tu entender sobre perspectiva e usar as linhas ao teu favor, tu vai criar uma espécie de dinamismo na tua foto, tu vai criar mais profundidade.
E tem várias maneiras de a gente criar profundidade, né? Essa aqui também tem bastante profundidade, essa foto. Mas entender qual é a relação da tua câmera com o plano de fundo e as linhas vai criar mais interesse na nossa fotografia. Outra técnica que eu também usei nessa fotografia aqui e nessa aqui, e até nessa aqui, eu não sei se vai estar dando para ver direito, eu vou colocar elas melhor na foto, é que eu usei o que eles chamam de quadro dentro de quadro, que é eu emoldurar o meu objeto com os quadros naturais. Por exemplo, essa aqui da pessoa andando, o que é o quadro natural? São esses portais aqui que estão enquadrando o meu objeto principal, que é essa pessoa andando. E aqui é o túnel do trem que está enquadrando o meu objeto principal. E aqui também é o túnel do metrô, né? É a porta, são as paredes aqui do metrô que estão enquadrando essa pessoa. Então esse é o quadro dentro de quadro, ele é bem útil para a gente criar mais interesse na nossa fotografia. Ou tu pode procurar por padrões, por repetições na tua fotografia e aí tu interromper eles com o teu objeto central. Isso é muito usado pelo Steve McCurry, ele gosta bastante de fazer isso. Então tu tem um objeto que é repetido várias vezes ao longo da foto, né? E aí tu coloca teu objeto para quebrar esse padrão. Isso cria uma fotografia muito forte. E o mais importante, além de tu aprender essas regras de composição, é tu quebrar elas. Eu já estudo composição há muito tempo e muitas vezes quando eu olho a fotografia eu digo, pô, o cara usou tal e tal e tal regra de composição aqui, então acaba perdendo um pouco da graça. Mas para mim, quando eu vejo uma coisa que é diferente, que não está teoricamente dentro de alguma regra de composição, eu acho muito mais interessante. Então essa é a dica que eu tenho para ti, é aprender as dicas de composição, de enquadramento e quebrar elas, é entender como é que elas funcionam, mas não usa isso no teu trabalho, ou usa um pouco menos. É o que eu estou sempre tentando fazer nas minhas fotografias também. Eu não tento usar a regra dos terços, eu tento usar o mínimo possível de linhas guias, enfim, esse tipo de coisa. Mas como tu pode ver, aqui eu usei linhas guias e aqui eu também usei o quadro dentro de quadro. Então, é uma questão de estar sempre ciente do que está acontecendo na tua fotografia. E um outro grande aspecto da fotografia profissional é a iluminação. E leva tempo para a gente aprender a enxergar a luz como um fotógrafo. Não vai ser do dia para a noite que vai acontecer, mas se tu todo dia começar a prestar atenção em como a luz interage com os prédios que vão do teu caminho de casa para o trabalho, de como que fica a luz no pôr do sol, tu põe um objeto na janela durante o dia e tira algumas fotos ao longo do dia para ver como é que essa luz interage ao longo do dia com o teu objeto. Direção de luz, se tu está criando imagens mais chapadas, ou se está criando mais dimensão, um pouco mais de efeito 3D na tua foto, tudo isso aí acaba criando mais interesse na nossa fotografia, uma vez que a gente aprende a enxergar a luz e utilizar ela para melhorar a nossa foto. Às vezes tu quer uma luz com muito contraste para ser aquela foto que chama atenção logo de cara, ou às vezes tu quer uma luz um pouco mais suave para tu ter um efeito mais calmante na foto. Tudo isso aí um fotógrafo profissional já domina e ele usa isso ao seu favor na hora de fazer a fotografia. Outra coisa que os fotógrafos profissionais fazem é que eles criam o seu próprio estilo de edição. Tu pode ver, tu pode pegar um fotógrafo como o Steve McCurry aqui. Olha, é um livro bem grosso desse aqui. E todas as fotos que eu abri tem uma certa harmonia entre elas. Todo o estilo de edição entre elas é parecido, tá? No caso do Steve McCurry, é uma fotografia mais contrastada, com cores mais saturadas. É um tipo de fotografia que é mais chamativo, que ela é mais na cara, assim. Então, não precisa ser exatamente igual ao Steve McCurry. Tu pode criar o teu estilo de edição. E existem fotógrafos que estão na outra ponta, que são cores mais suaves, edição mais suave, cores menos saturadas, menos contraste, que também ainda são fotos muito legais.
Então, tu criar um estilo fotográfico, um estilo de edição para ti, é muito importante para tu criar essa constância no teu trabalho e criar uma identidade só tua. A pessoa olhar aquela foto e ela saber que ela é tua. E outra coisa muito importante que os profissionais fazem é que eles dominam o equipamento que eles usam. Independente, pode ser a câmera de R$1 milhão ou pode ser a câmera de R$1.000, mas eles sabem usar todo o potencial dessa câmera. Eles não desperdiçam o movimento, eles não perdem tempo regulando a câmera na hora de fazer fotografia, porque eles já usaram tantas vezes essa câmera que já está no modo automático aqui para eles, já virou memória muscular. Ele já sabe, a foto está escura, então eu tenho que fazer essa regulagem aqui. Só que ele não pensa isso já está como memória muscular para ele. E por dominar o equipamento dele, por não precisar pensar em qual regulagem, em qual botão muda qual coisa, porque ele já tem o domínio da câmera dele, ele começa a prestar atenção mais na composição, aquilo que é importante, na luz, no momento que ele vai capturar, em qual esperar a hora certa do clique, esse tipo de coisa que realmente vai fazer diferença na foto final, tá? E se tu não tá ainda bem familiarizado com a tua câmera, a dica que eu tenho é colocar no automático. Não tem vergonha nenhuma em colocar no modo automático da câmera, certo? Eu prefiro que tu fotografe no modo automático e tire uma foto boa, com uma iluminação legal, uma composição legal e um momento legal, do que tu fotografar uma coisa meio sem graça, mas a configuração tá no manual e tu acertou ela. Para mim, vira uma foto vazia, certo? Então, basicamente, essas são algumas das coisas que fazem o fotógrafo ser mais consistente, né? O fotógrafo profissional ser mais consistente nas fotos dele, na hora de fotografar. E se tu quiser aprender como tu pode fazer também para virar mais consistente, eu te dou todo o caminho, todo o passo a passo aqui no Método 20 de Fotografia, que eu vou deixar no link da descrição aqui desse vídeo, tá? Entra lá, dá uma olhada se tu gosta e vê o que tem dentro do Método 20. Valeu por ter ficado até aqui, um grande abraço e tchau!